Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que o nosso bom Deus esteja conosco nesta terça-feira, nos guiando no caminho da vida, no caminho da esperança, da alegria, no caminho da obediência. Nós possamos nos tornar ao exemplo de Jesus, filhos obedientes a Deus, às autoridades, aos nossos pais, aos que estão conosco, e que possamos também inspirar os nossos filhos à obediência. Que eu e você possamos andar, no caminho da vida eterna. Esse caminho exige esforço. Conversava esse final de semana com uma jovem, com uma adolescente na igreja, e ela disse: pastor, como é difícil para um adolescente seguir o caminho de Jesus. Eu respondi a ela: realmente é difícil, mas tem duas coisas para te dizer. Primeiro, não é impossível. E segundo, vale a pena. O caminho que o mundo nos oferece, ele é mais fácil, porque ele agrada aos nossos prazeres imediatos e ele traz uma recompensa de prazer imediato. Mas a longo prazo, essa alegria se transforma em dor, porque sempre que semeamos fora do terreno de Deus, estamos semeando maldição para o nosso futuro, problemas lá na frente. E sempre que nós semeamos na palavra de Deus, na obediência à palavra de Deus, o próprio Deus é que nos recompensa. Então, o reino de Deus é como uma semente pequenininha que você planta e ela demora a crescer, mas quando ela cresce se torna uma grande árvore e produz grandes frutos e frutos duradouros. Já as coisas do mundo são como a erva daninha. Você mal coloca ali, como um mato, ela cresce rápido, mas depois vira um problema na sua vida. Que nós possamos escolher a boa parte. A boa parte muitas vezes demora para você ver o resultado, mas você vai ver a longo prazo a bênção que é obedecer a palavra de Deus, a bênção que é andar debaixo dos princípios de Deus, mesmo quando você tem que dizer não para suas próprias vontades. Amém? Que eu e você possamos escolher andar no caminho certo. Quero ler com você hoje Lucas capítulo 16, do versículo 10 em diante. Jesus está falando com aqueles que o ouviam e aqui ele vai falar sobre a questão do dinheiro. Sim, ele propõe uma parábola que nos leva a pensar que vale a pena usar todos os recursos desse mundo para ganhar os verdadeiros recursos. Os mais importantes são os recursos eternos. A riqueza que está no céu vale mais do que toda a riqueza que está na terra. Então no versículo 10 ele diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta. O que ele está falando aqui? As riquezas desse mundo, que elas não são justas, são injustas. Quem vos confiará as verdadeiras riquezas, as riquezas eternas? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de se aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Está falando de João Batista. Desde esse tempo
vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar por ele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Gente, Jesus aqui ele está desvendando para nós o cerne de uma questão que tem roubado do ser humano a presença de Deus, a paz e a vontade de Deus há muito tempo, que é o amor ao dinheiro e às coisas desse mundo. Nós estamos em um mundo passageiro. Nossa própria vida nesta terra é passageira. Nada do que construímos ou dos bens que temos vamos levar para a eternidade. Então o que devemos fazer nessa terra? Usar o que temos e o que Deus põe em nossas mãos para fazer o bem e aí então acumular os verdadeiros tesouros que são eternos. Agradar a Deus, onde está a verdadeira vida. Tem pessoas que são muito ricas nessa terra, mas que vão chegar no céu e vão ser mendigos ou nem mesmo vão poder entrar no céu, porque nada depositaram para a eternidade. Não construíram uma riqueza eterna. Sua riqueza estava apenas nesse mundo. Não estou dizendo que todos os ricos são assim. Há pessoas que têm muitos bens nessa terra, mas que entenderam que os bens não são sua maior riqueza. E essas usam os seus bens para fazer o bem, para servir a Deus, para abençoar o próximo. Como é diferente, por exemplo, um empresário avarento e um empresário que entendeu que os seus bens são uma bênção de Deus. Há muitos empresários que entenderam isso. Há muitos homens e mulheres de posses que tratam bem os seus funcionários, que dividem o que eles ganham, que honram as pessoas sendo justos e fiéis aqui com os recursos que têm. Há pessoas que têm testemunho por toda parte de pessoas dizendo, olha, o fulano é muito rico, mas ele é muito bondoso. Ele sempre ajuda quem precisa. São pessoas assim que entenderam que o dinheiro, gente, é só um bem passageiro. E que ele deve usar esses bens que Deus lhe deu para ganhar o verdadeiro bem. O verdadeiro bem está no céu. Agora, quando eu amo o dinheiro, aí é o problema. Jesus disse que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Porque se eu amo o dinheiro, eu tento segurar ele para mim. E aí eu faço de tudo para isso. Eu inclusive minto, engano, passo por cima, sou desonesto, sou injusto, retenho o que não deveria reter, não ajudo o pobre, o necessitado, começo a julgar as pessoas pela sua aparência. Quando eu amo dinheiro, eu começo a contar como se isso fosse tudo. Quando eu tenho, eu estou feliz. Quando eu não tenho, eu estou triste. Eu devo estar sempre feliz porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu devo estar sempre feliz porque é Deus quem me sustenta. Como Jó, que mesmo quando perdeu todos os bens materiais desse mundo, ele entendeu que o maior bem ele não perdeu, que era a presença de Deus. Ele não desonrou a Deus. Ele disse, nu o Senhor me trouxe ao mundo e nu o Senhor vai me levar. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele glorificou a Deus, mesmo quando seus bens materiais se foram. Você consegue glorificar a Deus se a sua casa, se você perdesse sua casa, seu carro, aquilo que talvez você levou anos para, guardando dinheiro, comprar? Você conseguiria glorificar a Deus? Pois aí o seu coração é provado. Então, Deus quer mostrar para você o que tem mais valor. E o que tem mais valor é o que é eterno. E o que é eterno nunca vai ser roubado de você. A sua fé ninguém pode roubar. A presença de Deus ninguém pode roubar. Mas você pode abandonar se você colocar o seu amor em coisas desse mundo. Por isso os fariseus riam de Jesus, porque eles amavam mais as coisas desse mundo. E Jesus disse, olha, vocês precisam se esforçar para entrar no reino de Deus. Como eu falei antes sobre aquela menina, sim, as coisas de Deus não são fáceis, mas elas têm recompensas eternas. Assim também eu digo para você hoje, esforce-se para andar no reino de Deus. Abra mão das suas convicções particulares, do seu jeito natural de ser.
Se antes você era aquela pessoa que sempre dava um jeitinho para fazer os seus negócios, mentia, passava por cima de alguém, enrolava aqui e ali, não pagava isso, não pagava aquilo, ficava devendo para aquele outro. Meu amigo, não é assim no reino de Deus. Seja honesto, seja fiel no pouco. Ou seja, honre as pessoas que trabalham para você, honre aqueles que você pegou um valor emprestado, honre o seu cartão de crédito, pague as suas dívidas. Não retenha, dê. Seja fiel no seu dízimo, na sua oferta. Tem muita gente sendo provada nisso. Deus tem abençoado e Deus está vendo. Será que você vai ser fiel também com a obra de Deus, com o reino de Deus? Ou você acha que o que Deus está pondo na sua mão é só para você? Você está sendo egoísta. O que Deus põe na sua mão é para abençoar a sua comunidade de fé também. Para que a sua igreja, a sua comunidade progrida, para que o evangelho seja pregado. E assim também, aqueles que administram os tesouros da igreja, os recursos da igreja, precisam ser fiéis, entendendo que os recursos não são seus, mas é do reino de Deus. Deus vai julgar os infiéis. Deus vai julgar os que amam o dinheiro. Deus vai julgar. Porque devemos fazer as coisas por amor às almas, aos perdidos e por amor a Deus. E não por amor ao dinheiro. Amém, meus irmãos, meus amigos? Possamos olhar para Cristo e sermos fiéis no pouco, como ele disse. O pouco pode ser um saláriozinho mínimo. Pode ser o valor que você ganha no estágio. Seja fiel a Deus no pouco. Mas o pouco diante de Deus também pode ser o que parece muito para você. As coisas desse mundo para Deus são pouco, perto do que você vai ter na eternidade. Amém? Querido Deus e Pai, que as coisas desse mundo não roubem de nós as bênçãos eternas que o Senhor tem para nós. Que não venhamos a colocar nosso coração e o nosso amor em nada disso. Que venhamos a entender que os bens e os recursos dessa terra são passageiros e são para a Tua honra e para a Tua glória. É para o Senhor que devemos usar tudo isso. Que possamos reconhecer isso dia a dia e andar em paz, sabendo que tudo é passageiro, mas as Tuas bênçãos são eternas. Possamos ser fiéis ao Senhor nessas coisas que o Senhor pôs em nossas mãos aqui nessa terra, para que possamos herdar a verdadeira riqueza, a eternidade, e o que o Senhor tem preparado, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, o que o Senhor preparou para nós. Assim, Senhor, usa-nos para o bem do povo que está à nossa volta. Usa-nos para abençoar as pessoas que estão, Senhor, ao nosso redor. Usa-nos, Senhor, como um canal de bênção. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe você. Procure a igreja aí da sua cidade, a igreja mais próxima. Envolva-se na sua comunidade de fé. Se você é aqui de Novo Hamburgo, do Vale dos Sinos, hoje à noite temos reunião de fé, socorro, milagres aqui na igreja, encontros de fé às 20 horas em Novo Hamburgo. Você é nosso convidado. Um grande abraço a você e até amanhã.